Saudações a todos e a todas. No presente vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns procedimentos do que se refere à elaboração da aula didática e de que maneira essa aula deve ser gravada. O primeiro procedimento é a realização da pesquisa acerca daquele conteúdo e a definição da temática da aula. A pesquisa é fundamental para que o professor ou a professora possua um domínio do conteúdo, um domínio daquele conhecimento que é objeto da aula a ser ministrada. Essa aula será avaliada e ela é parte dos procedimentos necessários para o cumprimento do estágio obrigatório 4 do curso de licenciatura em História do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí. Portanto, ela deve ser preparada e ela deve ser gravada com muito cuidado, com muita dedicação pelos nossos graduandos. A pesquisa para a realização da aula é fundamental, porque na atualidade, nós não apenas reproduzimos, transmitimos o conhecimento, nós também mediamos e construímos o saber histórico. E a pesquisa é a base da docência. Mais do que reproduzir o conhecimento livresco, o conhecimento presente nos nossos livros didáticos, nós também mediamos a própria formação deste saber, de modo que é fundamental, é vital que nós façamos uma pesquisa a priorística para poder elaborar o plano da aula e assim termos a segurança necessária para bem ministrá-la. O segundo procedimento na elaboração da aula é a organização do ambiente. O ambiente da gravação da aula deve ser um ambiente que pode ser uma sala de aula, obviamente sem a presença dos alunos, porque se trata de uma aula ministrada em plena pandemia da Covid-19, por isso nós devemos atender às resoluções da UFP do que se refere ao estágio. Nesse sentido, a aula é uma simulação. A aula é como ela deveria acontecer se nós estivéssemos em um ambiente normal. Neste sentido, a sala de aula é um ambiente interessante para poder gravar a aula. Um outro espaço bom para a gravação da aula é a biblioteca, onde a presença de muitos livros que suscitam, que caracterizam essa aventura em relação ao conhecimento. Mas a aula pode ser gravada ainda na sua cozinha, na sala de estar da sua residência, pode ser gravada no seu quintal ou em qualquer ambiente que não haja a interferência de agentes externos, que não haja ruído de carro passando, que não haja o barulho de rádio, que não haja interferência que prejudique o áudio e a imagem da sua gravação. Então, a escolha do ambiente é essencial, é vital para a boa qualidade da gravação da sua aula. O fundo da gravação pode ser um quadro de acrílico, pode ser mapa, pode ser uma tela de obra de arte, pode ser ainda um gráfico, pode ser um cartaz, ou pode ser também uma estante de livros, a exemplo do que vocês estão vendo aqui, que caracteriza exatamente essa ambiência da formação do conhecimento histórico. Portanto, o fundo também deve ser didático. O fundo deve contribuir para chamar a atenção dos nossos alunos, das nossas alunas, para o conteúdo que será trabalhado. O terceiro procedimento para a gravação da aula é a elaboração do plano de aula atendendo a todos os elementos didáticos.
ou seja, a apresentação do tema da aula, da sensibilização, dos objetivos, dos conteúdos didáticos, da metodologia, dos recursos didáticos, do procedimento de avaliação, da culminância e, por último, da bibliografia, dos livros que você utilizou para a realização daquela aula. A escolha desses elementos, a elaboração do plano de aula e a execução da aula contribuirão para que você obtenha uma boa nota no estágio obrigatório 4, atendendo todos esses elementos, de modo que a elaboração do plano é essencial, é vital para que a qualidade da sua aula também transpareça, também denote que se trata de um profissional, de uma profissional que teve esmero, que teve essa dedicação, esse devotamento na realização da aula. Então, a partir da elaboração do plano de aula, ou do roteiro da aula, ou do planejamento da aula, você vai estar preparado para bem ministrar a aula. Um outro passo importante e essencial é a qualidade do suporte que você utilizará para gravar a aula. Então você pode utilizar uma filmadora, você pode utilizar uma máquina fotográfica digital, ou você pode utilizar ainda um aparelho de telefonia celular. Atualmente, alguns aparelhos celulares apresentam uma tecnologia extremamente avançada que permitem a filmagem em altíssima resolução, que contribui para ter uma boa imagem e o som que é audível, que é fácil de ser compreendido, de ser ouvido, de modo que a aula apresente uma excelente qualidade. Então, os graduandos e graduandas devem ficar à vontade para bem escolher qual é o suporte que você vai utilizar para gravar as suas aulas. Após a gravação da aula, o material produzido pode ser cortado, ampliado, editado, pode passar pela decupagem. Então, esse procedimento de edição é importante também para atribuir uma boa qualidade para a aula. Entretanto, o que nós solicitamos, o que a coordenação de estágio pede, é que os graduandos não contratem serviços profissionais, não paguem, não tenham prejuízo nesse sentido, não tenham gasto com a edição do material. A aula que nós esperamos receber deve ser a mais natural possível, porque o que vai ser avaliado principalmente é o domínio do conteúdo e não propriamente o processo da edição. Então, por favor, atentem para a questão de o que vai ser valorizado, o que vai ser avaliado é exatamente se o graduando possui esse domínio do conteúdo e como ele soube aproveitar bem disso, desenvolvendo aquela aula. Um outro procedimento essencial é a realização do relatório da prática de ensino. O relatório é a última etapa do estágio obrigatório 4. Então, o que você vai relatar nesse material que deverá ser postado? E também é um dos elementos que servirão para a avaliação da disciplina. Você vai relatar tudo o que aconteceu no processo de pesquisa, de organização do espaço, de realização da aula didática e especialmente o que foi que você aprendeu com a realização da aula, ministrando essa aula de forma remota referente a esse momento. Então, esse relato, esse procedimento realizado, ele constitui aquilo que é um processo reflexivo essencial na formação do conhecimento histórico. Refletir sobre a prática de ensino antes, durante e depois da ação corresponde a uma prática cognitiva importante e essencial na formação de professores.
A formação de professores, ela se dá eminentemente pela reflexão antes da ação, durante a ação e após a ação. E é exatamente isso que você irá registrar em seu relatório. No relatório deve ter também fotografia das práticas realizadas, pode ter também nos anexos o material que você utilizou para poder desenvolver aquela aula, e no apêndice você deve colocar o seu plano de aula, o plano que foi utilizado para realizar a gravação da aula. Então, boa sorte a todos. Quaisquer dúvidas, qualquer problema que apareça, vocês podem contactar os tutores presenciais e as demandas, quando elas acontecerem, serão repassadas para a coordenação do estágio. Sucesso a todos, muita proteção e muita saúde. Muito obrigado.